Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Continuando com nosso assunto de números decimais, dessa vez estaremos estudando sobre a divisão de números decimais, como dividir números com vírgula. Já aprendemos a somar, subtrair, a multiplicar na nossa última aula e agora aprenderemos como dividir esses números com vírgulas, como fazer essa divisão. A primeira coisa que eu tenho que entender quando se trata de divisão de números decimais é que eu tenho que tirar a vírgula deles para eu poder assim dividi-los. Então eu tenho que tirar essa vírgula. A vírgula tem que sumir. Como é que eu vou sumir com essa vírgula, professor? Vamos pegar um exemplo aqui. 3,2 dividido por 1,6. Foi que eu disse que a vírgula tem que sumir. Como é que eu vou sumir com essas vírgulas? Eu vou multiplicar esses números com vírgula por números de base 10, ou seja, 10, 100, 1000, 10.000, números com zeros na frente. Qual é meu critério? Como é que eu posso saber por qual número eu vou dividir? Eu conto quantos números tenho depois da vírgula. Quantos números tem aqui? Somente um. E aqui, mesma coisa. Então, se eu só tenho um número em cada lado, então eu vou multiplicar no caso, desculpe. Vou multiplicar por 10. Por que por 10, professor? Porque o 10 só tem um zero. Então, se tem um número depois da vírgula, tem que ter um zero aqui. Se fosse dois números, aí no caso seria 100. Se fosse 3 números depois da vírgula, seria 1000. E assim por diante. Então, como só tem um número depois da vírgula, eu vou multiplicar ele por 10 para poder sumir essa vírgula. Vamos ver? K10 vezes 3,2. Quer ver como vai sumir a vírgula? 0 vezes 2 é 0. Ó, baixa a vírgula embaixo da vírgula. 0 vezes 3... 0. Mesma coisa, dois tracinhos. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 3 é 3. O que é que eu faço agora? Vou somar. 0. 0 mais 2 é 0. Baixa o 3. 0 mais 2 é 2, na verdade, perdão. Então, ó, vírgula embaixo de vírgula, ela vai cair bem aqui. 32,0. 32,0. Esse zero aqui eu sei que quando ele está para cada vírgula ele não tem nenhum valor. Certo? Então, virou o quê? 32. Tá vendo? O 3,2 virou 32. A vírgula sumiu. Vamos terminar de provar isso. 1,6 para vocês verem como some de verdade. 1,6 multiplicado por 10. Por que 10? Porque só tem um número depois da vírgula. 0 vezes 6 é 0. 0 vezes 1 é 0. Vírgula embaixo de vírgula, ela vai cair aqui. Dois tracinhos para podermos passar para o próximo número. 1 vezes 6 é 6. 1 vezes 1 é 1. Vírgula embaixo de vírgula. 0. 0 mais 6 é 6. Baixa 1, vírgula embaixo de vírgula, caiu bem aqui. 16,0. Então, como esse zero aqui não vale nada, como a vírgula está à esquerda dele, certo? Então, virou só um 16. Quando o zero está aqui, ele não vale nada. Então, ó, o 1,6 virou 16. Tá vendo? Como a vírgula sumiu de todos os dois. Então, quando a vírgula some, eu posso dividir. 32 dividido por 16. Se você não sabe ainda fazer a divisão, eu recomendo que você volte lá na nossa aula, no nosso canal de matemática, já coloquei o link no grupo, e reveja ou reassista a aula de divisão. A divisão simples. Acho que é a terceira aula, se eu não me engano. Tem lá, divisão de números naturais. Reveja, aprenda
Aí quando você aprender, você pode dar uma voltada na aula, se você não sabe ainda, certo? Então se você não aprendeu, dá um pausezinho aí na aula e vai lá assistir e depois volta. Beleza. Então 32 dividido por 16. Qual número eu vou multiplicar por 16 para ter 32 ou mais próximo dele? Vamos ver por 2. 2 vezes 16. 2 vezes 6 é 12. Boto 2 e vai 1. 2 vezes 1 é 2 e 1, 3. Certinho já. Então é por quanto? Por 2. 2 vezes 16 é 32. Para chegar em 32, 0. Então a resposta é 2. Certo? Vamos para outro exemplo. Vamos para outro exemplo. 34,5 dividido por 1,5. Ah, professor, mas eles são números diferentes. Mas eu tenho que olhar o quê? Quantos números tem depois da vírgula. Se eles são iguais, eu posso fazer tranquilo. Certo? Então, tem quantos números depois da vírgula? 1. E aqui? Também 1. Então, eu posso fazer tranquilamente. Então, eu vou multiplicar por quanto? Para eu sumir com essa vírgula? Por, quando tem só 1, por 10. Então, eu vou multiplicar. Eu não vou fazer a continha aqui, porque vocês já aprenderam. Certo? Então, se eu vou multiplicar por 10, essa vírgula daqui vai sumir. Virou um 345. E se eu multipliquei por 10 aqui, também a vírgula vai sumir e virou um 15. E agora eu divido. Eu posso dividir, ó. A vírgula já sumiu. Beleza? Então, o 3 pode dividir pelo 15? Não pode. 3 é menor do que o 15. Só pode igual ou maior. Então, vamos pegar o próximo número. 34. E aí, 34 é maior que o 15? É igual? Sim. Então, eu vou procurar qual número eu vou multiplicar por 15 para ter mais próximo de 34. Ou igual a ele. Vamos ver por 1. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 1 é 1. 15. Está longe ainda de 34. Vamos ver se dá por 2. 2 vezes 5 é 10. Boto 0 e vai 1. 2 vezes 1 é 2. Com mais 1 que eu levei. Virou 1. 30. Ainda não chegou em 34. Será que eu posso chegar mais próximo sem passar dele? Vamos ver por 3. 3 vezes 15. 3 vezes 5 é 15. Boto 5 e levo 1. 3 vezes 1 é 3. Com mais 1. 4. 45. Passou muito. Então, não pode passar. Então, se não pode passar, o que mais se aproxima do 34 é por 2. Então, coloca bem aqui, ó. 2. 2 vezes 15 é 30. 30 para chegar em 34. 31, 32, 33, 34. 4 unidades. Ou 34 menos 30. Tanto faz, vai dar 4 do mesmo jeito. Então, 2 vezes 15 é 30. 30 para chegar em 34. 4. E aí, terminei minha conta? Ainda não. 4, eu posso dividir por 15? Não posso, porque é menor. Ó, baixo o próximo número, que é o 5. Virou um 45. 15 vezes quanto dá 45? Ó, eu já tenho meu borrão aqui, ó. Eu já sei que já deu por 3, porque eu já encontrei. Então, é por 3. 3 vezes 15 é 45. Para chegar em 45, 0. Encontrei o resultado da minha conta. 23. Para o nosso último exemplo, vamos... 14,25 dividido por 2,85. Eu posso fazer? Posso, ó. 2 números depois da vírgula, 2 números depois da vírgula, certo? Então dá para eu sumir com essa vírgula multiplicando por quem? Multiplicando por 100. Por que 100? Tem 2 zeros.
O número de zeros tem que ser igual ao número que tem aqui depois da vírgula, a quantidade de números. Então, eu multiplicar 14,25 por 100 vai dar 1.425. Dividido, se eu multiplicar 2,85 por 100, vai dar 285. Certinho isso. Vocês podem fazer aí no de vocês e tirarem a prova. Eu não vou fazer aqui para a aula não ficar tão extensa, certo? Então eu posso dividir. Eu posso dividir por 285? Não posso. Vou pegar o 14. 14 eu posso dividir por 285? Também não, é menor. Vou pegar 3 números. 142. Eu posso dividir por 285? Ainda não. 142 não é menor do que 285? Então vou ter que pegar o número inteiro de uma vez. 1425. E aí eu vou ver. 285 vezes quanto dá mais próximo desse número ou igual a ele. Vamos ver por 3. 3 vezes 5 é 15. Boto 5 e levo 1. 3 vezes 8, 24 e 1, 25. Levo 2. 3 vezes 2 é 6. Com mais 2, 8. Ixi, andou foi longe, ó. Vamos ver por 4. 4 vezes 5 é 20. Boto 0, levo 2. 4 vezes 8, 32. Boto 2, levo 3. 4 vezes 2 é 8. 8 mais 3, 11. 1120. Ó, tá se aproximando do meu número. Vamos ver por 5. Sempre tem uma folha de borrão, viu? Para fazer isso. 5 vezes 5 é 25. Boto 5 e levo 2. 5 vezes 8, 40. Com mais 2, 42. Boto 2 e levo 4. 5 vezes 2 é 10. 10 mais 4, 14. Ó, 1425. Certinho. Então é por quanto? Por 5. Certo? Espero que tenham entendido. Bom estudo a todos.